Bem-vindos ao Proteja Talks. Estamos comemorando 20 anos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e tivemos muitos talks incríveis aqui essa semana toda. Hoje a gente vai chegar com a cereja no bolo, porque a gente vai falar da importância das unidades de conservação numa época em que vivemos uma urgência climática, uma emergência dessa transformação do clima que está acontecendo, e mais do que nunca, as unidades de conservação se tornam algo extremamente importante e relevante. A gente está querendo convidar vocês, porque amanhã e depois ainda tem mais atividades. Hoje a gente vai terminar os nossos webinars aqui às 5 da tarde, mas eu queria te lembrar que amanhã, dia 17 de outubro, sábado, às 15 horas, você vai poder participar da sala de cinema. Você pode ver Noronha Submerso, que será seguido de debate. No domingo, a gente também vai ter um webinar, mas vai ser Natureza, Infância, Saúde e Arte. Sobre voluntariado, gente, uma estratégia de conservação da natureza e aproximação com a sociedade. Os dois vão começar 3 da tarde, 15 horas, tá? E isso vai encerrar o nosso evento com o projeto Pé no Parque, que vai ser iniciado 16h30 no domingo, e aí a gente vai fechar a nossa programação. Se você quiser ter mais detalhes da programação, ou mesmo assistir as coisas que já aconteceram, você sempre pode entrar no site www.protejatalks.org. Estamos entrando no 4º dia do Proteja Talks, e hoje a gente vai falar de unidades de conservação e emergência climática. Então, com muito orgulho, eu recebo aqui o Paulo Moutinho e o Mauro Lúcio. O Paulo é pesquisador, ele é do IPAM, o Mauro Lúcio é pecuarista. A gente também tem como convidada a Tatinha Alves, que é da Apanhadora de Sementes Vivas, mas a Tatinha está tendo problemas com a internet. E vocês sabem que esse negócio de fazer ao vivo é assim, né? De vez em quando um convidado está lá nos cafundó, a gente não consegue falar, cai a internet, e aí, caso isso aconteça, a gente vai ter a gente vai dar um jeitinho. Ainda não sabemos se vamos convidar uma outra pessoa, talvez do IPAM, para falar, ou talvez a gente possa aumentar o número de perguntas. Ou seja, você que está em casa, presta bastante atenção, os temas são interessantíssimos, você pode fazer suas perguntas pelo chat. A Silvia vai estar respondendo, a Silvia e a Anne vão estar respondendo para você todas as suas perguntas pelo chat, e no final eu vou selecionar uma única pergunta de cada um de vocês para o Mauro e uma para o Paulo, tá bom? E caso a Tatinha consiga entrar, a gente vai fazer também uma pergunta para ela. Então, estão abertos os trabalhos, eu sou Maria Paula, estou conduzindo os trabalhos, é uma honra estar aqui com vocês, é uma honra ter esses convidados tão maravilhosos e poder falar sobre um tema tão importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. O Proteja Talks aconteceu ano passado ao vivo, esse ano a gente está tivemos que inovar, né? Botamos virtual, porque é a forma que a gente encontrou para não deixar de falar sobre as coisas importantes, mesmo com esses cuidados, respeitando o distanciamento social. Então, estamos aqui e aproveitando para abrir para mais gente, para pessoas que tenham interesse, chamem os amigos, mostra para o seu vizinho, para o seu pai. Quanto mais gente se engajar nessas conversas, mais a gente vai ter possibilidades de fazer a transformação que a gente precisa. Então, vamos abrir os trabalhos hoje com o Paulo Moutinho. Ele trabalha na Amazônia há mais de 25 anos. Ele estuda as causas do desmatamento na Amazônia e suas consequências sobre a biodiversidade. Ele sabe muito de mudanças climáticas e ele é cofundador do Instituto de Pesquisas da Amazônia, o IPAM, já foi por 2 vezes diretor do IPAM, agora ele está trabalhando como cientista sênior de lá, e ele tem dezenas de livros publicados, artigos científicos, ou seja, é uma fera no assunto. Ele também participou ativamente do estabelecimento do Fundo Amazônia e da Política Nacional Brasileira de Mudanças Climáticas. Ele também é associado do Woodwell Climate Research. Ou seja, o cara sabe muito. É um prazer apresentar para vocês Paulo Moutinho. Olá, Maria Paula, obrigado. Olá, Maria Paula, obrigado pela
pela introdução. Um prazer enorme estar aqui com você e com o Mauro e outros convidados. Nós vamos fazer aqui uma apresentação, com Maria Paula, um pouquinho diferente hoje, né? Eu vou falar de unidades de conservação na Amazônia e mudança climática a partir do que está ali atrás na parede, de uma viagem de bicicleta. E eu espero que todos apreciem a apresentação e depois a gente tem bastante coisa para conversar. Eu acho que eu tenho que dividir aqui a minha tela. Vamos lá, ver se tudo funciona direito. Então, a ideia aqui, Maria Paula, amigos que nos escutam, Mauro, é falar um pouco da Amazônia sobre duas rodas e usar esse projeto que nós tivemos no IPAM com outro parceiro chamado Spread Positivity, que é uma instituição nos Estados Unidos, e trazer um olhar diferente a partir de uma viagem de bicicleta na Transamazônica, no trecho não asfaltado. Vamos ver aqui. Bom, esse projeto foi super diferente. A gente resolveu fazer uma expedição científica. E nessa expedição científica, fazer com que os pesquisadores pedalassem 1.200 quilômetros no trecho não asfaltado da Transamazônica para ter o contato com a população da região. Isso é extremamente importante, escutar as pessoas da região. Elas têm muito a falar, muito a contribuir, e nem sempre elas são incluídas, seja ele o pecuarista, seja ele o agricultor, o indígena, o pequeno agricultor, o extrativista e assim por diante. Então, nesse projeto, que a gente chamou de Transamazônica mais 25, o que a gente tentou fazer? Usar as bicicletas e essa viagem, que foi toda filmada, a gente ainda está buscando um apoio para um documentário, que deve sair, espero que em breve, disseminar informação, Maria Paula, simples, escutando as pessoas e trazendo as bicicletas como o meio de unir o mundo urbano com o mundo rural. E também, obviamente, trabalhar com a questão da proteção da floresta, e não só isso, também a promover uma agropecuária mais sustentável. Portanto, a gente começou a fazer essa viagem e os 3 bikers, um deles do meio era eu, o mais jovem de todos, e um diretor, na época, do IPAM, que era o Oswaldo Stella, à esquerda, na foto, e, por incrível que pareça, um astronauta da NASA que veio fazer essa viagem com a gente. Ele teve um papo com o Oswaldo e se interessou, tirou férias, ainda de uma preparação para uma missão no espaço, e veio para esse projeto. Então, foi o Oswaldo Stella, que está à esquerda, eu participei junto com ele, e o Chris Cassidy, que é o chefe dos astronautas da NASA, resolveu vir com a gente nessa viagem. Pois bem, o que a gente planejou? A gente planejou fazer essa viagem, como eu disse, no trecho não pavimentado da Transamazônica, e o que dá 1.200 quilômetros, sem carro de apoio, foi 21 dias pedalando, para avaliar um pouco o uso da terra. E por que nós fizemos isso? Nós fizemos isso porque, em 92, o Oswaldo fez essa mesma viagem de bicicleta cruzando a Amazônia. E nós queríamos, então, fazer 25 anos depois a viagem e ver as transformações na paisagem. E, portanto, foi uma viagem literalmente dura, foi na época seca de 2017, muita fumaça. Essa é a viagem de 92 que o Oswaldo fez. A Transamazônica, Mauro, era uma picada naquela época. Muitos trechos você só andava em picada, como é aqui na esquerda, a bicicleta saindo da água e entrando numa picada que era a Transamazônica.
Tivemos um apoio da Fundação MUR para fazer esse projeto. Tudo foi muito registrado, as bicicletas tinham um equipamento avançado de GPS, de filmagem. Tivemos uma bagagem muito grande. Toda a bagagem e mais os bikers davam mais de 100 quilos para puxar nas pernas, né? E dormíamos no meio da floresta, com as redes armadas. Mauro sabe muito bem disso, armada mais ao alto, para não ter um visitante como uma cobra ou uma onça, e fazíamos, então, a refeição de maneira improvisada, em várias casas abandonadas de fazendas que nós encontrávamos, a gente dormia, e seguíamos viagem dessa forma. Quem acha que a Amazônia é uma planície maravilhosa e que você anda sempre olhando o horizonte, está completamente enganado. Isso é um mar de morro infinito, principalmente entre Itaituba e Jacareacanga, no meio do caminho. Você tinha morro e mais morro que você tinha que descer da bicicleta e empurrar. Então, era muita poeira, muita fumaça e muita seca. A média aí foi entre 40 e 42 graus no pico de temperatura. A gente maravilhosa que existe na região é impressionante. Só quando você está de bicicleta e vai interagindo. Nós encontramos pessoas e pegamos relatos dos desafios que elas enfrentam na região e do papel que elas veem na floresta e nas atividades delas, né? A pessoa que está na foto acima é o João, que vinha pedalando, é um biólogo francês, ele estava pedalando a 6.000 quilômetros e ia pedalar mais 4.000. Então, vinha do Rio de Janeiro. E foi um aprendizado muito grande com pequenos produtores, nas escolas com as crianças, e isso foi acumulando um monte de informação. O grande problema, que é incrível, é uma floresta chuvosa, né? Todo mundo sabe disso, acho que quem está nos ouvindo sabe que sempre ouviu falar que a floresta é cheia de água. Mas o maior problema que a gente enfrentou, Maria Paula, foi falta de água para beber. Por que isso? Porque só tínhamos água limpa quando tínhamos unidades de conservação, ou terra indígena, ou áreas protegidas, parques nacionais, florestas nacionais e assim por diante. Nós tínhamos que beber 6 a 8 litros de água para não ficar desidratados. E era muito difícil encontrar água onde não tinha as unidades de conservação, porque os riachos ou estão contaminados com garimpo ou contaminados com as fezes de gado, porque muitas não fazem nessa região o cercado. Portanto, foi um desafio grande. O outro problema foi, como era uma época seca, foi a fumaça de incêndios. Nós sofremos muito em 2017, quem estava na região lembra, e o que mais me impressionou, a gente está vendo na televisão o fogo, a seca, mas nessa viagem, o que me impressionou foi isso que nós estamos vendo na apresentação, uma castanheira queimando por dentro, numa área que foi toda queimada, uma área recém-desmatada, com parte de pasto. Eu nunca tinha visto um negócio desse, e castanheira que é uma árvore protegida por lei, como todos nós sabemos. Essa árvore ficou queimando durante horas e horas, nós fomos embora, seguimos em frente, e ela continuou queimando. Desmatamento, seca e fogo é uma coisa que está intimamente ligado, e liga-se também com a mudança climática global, que está trazendo cada vez mais seca prolongada para a região. Portanto, há essa ligação entre fogo, desmatamento e mudança climática global, e isso está muito intrincado. Fogo na Amazônia é um problema sério agora. Em 2019, tivemos mais de 4 milhões de pessoas expostas à fumaça numa qualidade do ar, que é pior do que a qualidade do ar no pior dia no centro de São Paulo, para vocês terem uma ideia. E as pessoas respirando isso durante dias. Essa combinação, então, de mudanças climáticas mudança climática global e desmatamento,
ela leva a uma Amazônia mais seca e cada vez mais quente e mais inflamável. E um prejuízo enorme para quem está querendo produzir na região. E aí vem a conclusão, depois de 21 dias. Infelizmente, há 25 anos atrás, nós tínhamos o que nós temos agora de uso principal da terra, que é o garimpo ilegal, que está espalhado, né? Esse garimpo, você nota que ele é ativo por essas caminhonetes cheias de tubo e por um monte de bares com, ao invés de ter carros estacionados, são aviões, pequenos aviões. Entre Itaituba e Jacareacanga tem 11 mil garimpos ilegais dentro da floresta. O gado é um outro problema quando ele é especialmente utilizado para grilar terra. Esse é um problema que o Mauro conhece muito bem. Se usa o gado para derrubar a área pública, para dizer que está produzindo, e o pecuarista honesto acaba levando a pecha de vilão nesse processo. Então, nós vimos muito gado em área grilada, e, por outro lado, tem muito pecuarista tentando sobreviver sem apoio ao longo da Transamazônica. O outro problema é a extração de madeira. Foi muito interessante ver esse cowboy aqui abrindo o espaço para as bicicletas passarem no meio do gado, porque tinha o medo do gado se assustar e debandar e pisotear a gente, mas deu tudo certo, a gente atravessou. O que nós tínhamos muito também nessa região, já próximo de Humaitá, no Amazonas, era exploração madeireira, e vimos muita exploração ilegal de madeira dentro de unidade de conservação em terra indígena. Esse é um problema bastante grande, e a fiscalização e o cumprimento do Código Florestal não está acontecendo nessas áreas. Essa foi uma área que a gente filmou com o drone que a gente levou, para que a gente tivesse um modo de denunciar essa exploração. É uma área dentro da floresta dos Mundurucus sendo derrubada. Pois bem, o que está acontecendo, então, é essa combinação de desmatamento e mudança do clima está levando a uma mudança na Amazônia que faz as pessoas perderem os direitos fundamentais que elas têm. Sejam elas indígenas, pequenos produtores, grandes produtores. Isso pode levar a uma segurança alimentar. A floresta é uma grande bomba de chuva. Sem a floresta, parte da agropecuária brasileira que está na região pode ter problemas sérios de produtividade e que levar até a segurança nacional. Nós temos uma grande área na Amazônia já preservada. Aqui o que está em vermelho nesse mapa é a área já desmatada, que vem crescendo nos últimos anos, como a gente sabe. O que está mais em verde escuro são as áreas indígenas, e verde claro as áreas de conservação de diferentes categorias. Amarelo são os assentamentos. Bom, existe uma grande área marrom aqui, que são as áreas públicas, de florestas públicas não destinadas, que estão sofrendo grilagem muito forte. E é isso que nós temos de reserva para aumentar a nossa capacidade de bombear água para o agronegócio brasileiro, destinando essas áreas grandes em marrom como áreas de conservação ou de produção sustentável. Então, fica um desafio muito grande da gente manter esse corredor de umidade que é a Amazônia, com os tais rios voadores funcionando. Com o aumento do desmatamento mais recente, é muito preocupante se nós vamos conseguir fazer essa conservação e permanecer com essa conservação nas próximas décadas. Bom, o Chris está lá no espaço agora, ele está na estação orbital, tem tirado foto e mandado para a gente o WhatsApp. Nós falamos durante a viagem com a tripulação, os telefones de satélite, com a tripulação da estação espacial, que está aí, e ele relata esse monte de focos de incêndio que ele vê cada vez que ele passa sobre a região.
e ele fica extremamente emocionado e chateado com isso, porque ele vê o quão frágil é o planeta e o quão frágil é a região e quanto a gente está cuidando pouco. Eu queria deixar, Maria Paula, por último, uma mensagem que é a seguinte: o Brasil sabe como acabar o desmatamento da Amazônia. Nós fizemos isso entre 2005 e 2012, quando caiu 80% das taxas de desmatamento, e nós sabemos como produzir na região, porque nesse mesmo período, de 2005 a 2012, nós dobramos a produção de carne e de soja na região. Isso, ou seja, não é preciso derrubar mais floresta para continuar aumentando a produção e a produtividade, seja da pecuária, seja da agricultura, na região amazônica. Eu acho que o Mauro deve falar sobre isso, que deve me substituir aqui nas apresentações. Mas é isso. Olhando do espaço, tudo é muito frágil, mas o povo brasileiro tem força e sabedoria de mudar esse cenário na Amazônia, e eu espero que isso aconteça o mais breve possível. Obrigado, Maria Paula, obrigado a todos que nos assistem. Estamos aí depois para as perguntas. Obrigada a você, Paulo. Peraí, que eu já tenho pergunta agora. Que história maravilhosa essa de você fazer esse cross na Amazônia, 1.200 quilômetros, ficou bro do astronauta, tá tipo trocando WhatsApp com o cara lá, sei lá onde, na estação espacial. Sensacional, né, Paulo? Vamos combinar que é sensacional em todos os níveis. Primeiro, no nível humano, a sua experiência de ter vivido isso. São raríssimas as pessoas no planeta que tiveram essa chance. E essa coisa que eu falei brincando de estar bro do astronauta, mandando o WhatsApp para o Chris lá, mas é real, é muito interessante e relevante você ter acesso a um cara que está em órbita nesse momento, vendo e se emocionando com os fogos. É muito lindo saber que isso aconteceu, que você viveu essa experiência e que você está fazendo esse tipo de networking com a galera da NASA. É sensacional, o Chris mandando. Aí, antes de passar, porque daqui a pouco eu vou falar com o Mauro também, mas eu queria só te fazer uma perguntinha, assim, porque você falou do negócio de você ir de bicicleta e ir encontrando pessoas. E você não falou muito na sua apresentação. Fala só um pouquinho dessas pessoas maravilhosas que você viu. O que elas sentem? Elas são completamente invisíveis para a gente que está nas cidades, né? A gente não imagina quem sejam elas. Fala só um pouquinho para a gente. Exato. Então, o Maria Paula, o que acontece quando você vai na estrada de carro, você vai de um ponto ao outro sem passar pelo meio, porque você não consegue interagir. De bicicleta, você depende das pessoas. E a Amazônia é cheia de pessoas bondosas. Sejam eles garimpeiros, sejam eles pecuaristas, sejam eles índios e assim por diante. A gente teve muita ajuda, principalmente com água, né? Nos momentos que a gente não tinha água para seguir viagem. São pessoas que, como exatamente você falou, são mais marginalizadas. Tem muito, seja grande, seja pequeno produtor, tentando fazer o melhor que ele pode, sem um apoio de uma política pública um pouco mais voltada para as condições que se tem. Você tem um processo de intimidação muito grande na região, né? As pessoas, você corre risco. A gente foi ameaçado várias vezes dentro de garimpo, né? Então, você tem todo um processo de manter o status quo. Então, por exemplo, a agricultura familiar, nós achamos famílias fantásticas, produzindo de tudo no seu lote, numa agrofloresta, sem nenhum apoio, e ainda sofrendo ameaça para ter a sua floresta na sua reserva atrás para ceder ou para garimpo ou para um grileiro. Então, é um povo bondoso, trabalhador, mas abandonado pela política pública ainda. Né? É uma região ainda sem asfalto, então, portanto, você tem tudo muito precário. E nas cidades, Maria Paula, tem uma grande pergunta. Jacareacanga, que é onde tem muito garimpo, o problema é quando acabar o ouro na região. O que fazer com aquela cidade? Né? Os governantes já estão pensando quais são as saídas.
Então, é tudo muito difícil, mas pessoas alegres e positivas. Isso aqui é incrível, por isso que eu acredito na mudança de um futuro para a Amazônia. Que lindo, que lindo. Obrigada, obrigada pelo seu testemunho. E você falou uma coisa que tocou meu coração, que a gente fica aqui muito distante, cheio de preconceitos e cheio de estereótipos, com uma visão muito superficial da casquinha, sem saber, né, nada do que está acontecendo na realidade ali, naquela vida daquelas pessoas. Então, quando você falou isso, me veio uma coisa da importância da gente fazer esses talks para que o maior número de pessoas tenha acesso a esse tipo de informação que você está dando agora. Olha que coisa simples, mas que coisa importante. Às vezes a gente olha e demoniza as pessoas, porque o cara é garimpeiro, a gente acha que o cara... Pô, tem garimpeiro gentil, o cara está ali numa circunstância da vida dele, mas que bonito a gente poder olhar com um olhar que humaniza as pessoas, inclusive para ajudar a pessoa a fazer as transformações que ela precisa fazer para poder fazer melhor. Né? Isso que você está falando, é uma galera sem apoio, é uma galera ali, no meio, literalmente no meio do mato, não tem nem acesso àqueles lugares. Então, que bonito ouvir isso, obrigada pelo seu comentário. Pessoalmente, eu posso dizer que eu ampliei um pouco os meus horizontes, porque a gente fica muito com o desejo de proteger e a gente acaba estigmatizando os players, as pessoas que estão lá vivendo, de uma forma, muitas vezes, ignorante. E que bom, então, ouvir isso que você está falando, para poder olhar com um olhar mais humano, né, para essas pessoas que estão lá dentro vivendo todas as dificuldades e também todas as maravilhas de estar num lugar com aquele cheiro, com aquela vida toda, com aquelas noites, com aqueles barulhos daqueles animais. Enfim, muito obrigada, foi linda a sua apresentação e no final a gente vai conversar um pouquinho mais. Lembrando, gente, na hora que eu fui apresentar a Tatinha, a gente ainda não conseguiu fazer contato com ela. Eu cometi um engano, eu falei que ela era catadora de flores e sementes vivas. Não, ela é catadora de flores sempre vivas. Tá? Desculpa, foi um lapso aqui na hora que eu fui apresentar. E agora, então, a gente vai seguir com o nosso talk, falando com o Mauro Lúcio. Ele é pecuarista na fazenda Marupiara. Essa fazenda dele fica lá no Pará, num lugar que chama Paragominas. Ele já está há 38 anos trabalhando com pecuária lá, sendo que nos últimos 12 anos ele executa uma pecuária produtiva com base em tecnologia e ciência, e ele é uma referência em pecuária sustentável. Ele representou a pecuária brasileira na Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, na Rio+20, e, além disso, ele já recebeu um monte de prêmios de sustentabilidade. Ele é um cara respeitado, porque ele faz um trabalho muito bonito na fazenda Marupiara. Foi a primeira fazenda ouro no programa Boas Práticas Agropecuárias, BPA, de Empresas Brasileiras de Pesquisa Agropecuária, da Embrapa. Ou seja, é uma pessoa que sabe como fazer. E é um prazer recebê-lo aqui com vocês, Mauro Lúcio. Boa tarde, muito obrigado, Maria Paula. É um prazer enorme estar dividindo tela com vocês, né, com o Paulo, com você. Realmente eu estou muito empolgado e muito emocionado. E a apresentação do Paulo realmente é fantástica. Eu moro aqui já há muitos anos e eu convivo muito, vou muito nessa região, vou muito em São Félix do Xingu, Altamira, mas ainda não tive a coragem de ir de bicicleta, né? Então ainda falta um pouco de coragem, mas eu acompanho isso que o Paulo viveu, passou, eu vejo isso, faz parte da minha vida. Mas uma coisa muito interessante foi essa percepção que você teve, Maria Paula, de realmente as pessoas que estão lá, em grande parte, elas estão fazendo, às vezes, as coisas erradas, mas com sentimentos bons ou com sentimentos de que estão fazendo certo.
O que a gente precisa fazer realmente é melhorar o processo produtivo, tanto no garimpo quanto na pecuária, e a gente só leva isso levando tecnologia, levando conhecimento e levando condições para essas pessoas. Então, esse é um trabalho que eu tenho desenvolvido agora, é trabalhar com os pequenos produtores, trabalhar com essas pessoas, dando acesso a eles, que, na verdade, para eles, além de faltar o crédito, falta o dinheiro, falta o conhecimento e falta também o acesso a essas tecnologias, né? Então, esse é o papel que eu estou desenvolvendo. Eu acho que essa ligação que está faltando muito para essas pessoas é nós levarmos, né? Às vezes a gente coloca muito a culpa só no governo, que o governo tem que fazer, o governo tem que fazer, mas eu acho que cabe a cada um de nós também fazer um esforço e levar esse conhecimento e levar essa capacitação para essas pessoas. Eu queria falar um pouco, né, sobre a pecuária. No final da fala do Paulo, ele fala sobre acabar com o desmatamento e a maneira que tem para acabar com esse desmatamento é aumentando a produtividade, melhorando o processo produtivo. E é sobre isso que eu queria falar, mostrar, na minha visão e no trabalho, nos estudos que eu venho fazendo, é que realmente a gente não precisa de fazer desmatamento para poder aumentar a renda, para poder aumentar a produtividade, para poder ter emprego, porque hoje o que a gente vê as pessoas falam que a questão ambiental engessa o país, né? Engessa a Amazônia, e isso não é uma verdade. O que engessa o futuro, o crescimento, é a falta de conhecimento, o baixo uso de tecnologia, a baixa produtividade. Então, isso sim é que engessa o futuro, que engessa o crescimento e a geração de emprego e renda. Então, eu vou dividir a tela só para poder passar, porque é uma apresentação que tem números, só para poder chegar nesse resultado que eu quero mostrar para vocês. Então, eu vou dividir a tela aqui para a gente conseguir fazer essa apresentação. Deixa eu ver onde está. Então, aqui eu só queria mostrar a minha localização, né? A Fazenda Marupiara. Eu estou entre o município de Paragominas e Tailândia. Então, eu estou nessa região, é uma região nordeste do estado do Pará. É aqui que eu me encontro. Então, eu queria mostrar para vocês, por exemplo, a realidade de hoje, né, da Amazônia. A taxa de lotação é algo em torno de 0,6. Taxa de lotação é aquela quantidade de cabeças que você tem por hectare. Então, a média da região Amazônia hoje são 0,6 cabeças por hectare. Então, o que eu quero fazer é mostrar um perfil com um pouco mais de tecnologia, uma coisa melhor um pouco, que seria algo em torno de 2,5 cabeças. E eu tenho a minha meta para 2021. Tá? Esse ano, nós devemos terminar o ano com algo em torno de 3,75 cabeças. Então, a meta para 2021 são 4 cabeças por hectare. O ganho de peso diário, a média na região amazônica é algo em torno de 330 gramas por dia. Se a gente tiver um perfil tecnológico um pouco melhor, 650 gramas, e a meta para a Fazenda Marupiara em 2021 são 822 gramas. Então,
quando a gente tem esse ganho de peso, a permanência dos animais, né, numa propriedade, entre bezerro até sair um boi gordo para o frigorífico, na realidade da Amazônia é algo hoje entre 900 e 950 dias. Então, nesse 330 gramas, nós ficamos 909 dias com esse animal dentro da fazenda. Se você elevar o ganho de peso para 650 gramas, você vai ficar algo em torno de 461 dias. No nosso, a meta nossa para o ano que vem, para 2021, é 365 dias na fazenda. Então, com isso, a taxa de desfrute, que é a quantidade de animais que a gente vende daquele rebanho que nós temos, a realidade da Amazônia é 40%. Se você tiver esse perfil tecnológico, né, de 650 gramas, você vai vender algo em torno de 79% do rebanho, e a meta nossa para 2021 é vender 100% do rebanho que a gente tem dentro da fazenda. Então, o faturamento bruto por hectare ano, na realidade hoje da Amazônia, é algo em torno de 4,4 arrobas por hectare. Nesse perfil tecnológico, você já passa a algo em torno de 36 arrobas por hectare. E o projeto nosso, a projeção nossa para o ano que vem, são 73 arrobas. Então, quando você sai aí de 4,41 para 73, você está aumentando isso algo em 18 vezes mais do que a média hoje. Tá? Então, aqui a gente sabe a quantidade de bois que as pessoas vendem por hectare. Então, na média, hoje, atual, na realidade da Amazônia, você vende 0,24 cabeças por hectare ano. Então, isso quer dizer que você gasta mais de 4 hectares para vender um boi gordo para o frigorífico. Nesse perfil tecnológico, você consegue vender 2 cabeças, né, 2 bois por hectare, e a meta nossa para o ano que vem é vender 4 cabeças por hectare por ano. Então, aqui, só para a gente ver uma indústria, uma planta frigorífica, né, de médio para grande porte, ela abate algo em torno de 15 mil cabeças por mês. Então, isso seria 180 mil animais por ano. Então, essa planta, na realidade hoje da Amazônia, ela precisa de 750 mil hectares trabalhando para ela poder abater os 180 mil animais. Se você melhorar com aquele perfil tecnológico que a gente vem mostrando ao longo dessa apresentação, você vai precisar de 90 mil hectares. Se for no modelo igual ao modelo nosso da Marupiara para o ano que vem, você vai precisar de 45 mil hectares. Então, esse é que é o impacto, tá, da necessidade diária. Você tem o mesmo frigorífico, né, para poder fornecer 180 mil bois. Você tem hoje, né, na realidade de hoje, você precisa de 750 mil hectares, e você tem o potencial, não que eu esteja mais do que ninguém, eu tenho apenas um trabalho bem feito, e melhorando a cada tempo, mas não é esse o potencial é muito maior do que isso, né? Então, mas a gente abaixa essa necessidade para 45 mil hectares. Então, isso aí nós estamos falando de área. Se nós formos falar, por exemplo, de emissão, né, quanto para andar 750 mil hectares para poder pegar esses animais e levar para a planta frigorífica, o quanto que o caminhão anda, quanto que esses bois andam para poder chegar no frigorífico. Então, aqui hoje, por exemplo, no município de Paragominas, o município de Paragominas tem algo em torno de 500 mil hectares de área voltada para a pecuária. Então, nós precisávamos, né, de um município e meio. O município de Paragominas é tamanho do estado de Sergipe, né, então é do tamanho da Bélgica.
Então, esse município, a área dele de pecuária não dá conta de sustentar uma indústria frigorífica. Né? Nós precisávamos de uma área, de um município e meio para poder sustentar essa planta frigorífica. No modelo que eu pratico, né, nós 10%, menos de 10% do município já tocava essa indústria frigorífica. Então, a geração de emprego, ela aumenta muito mais, a qualidade desse emprego ele é muito melhor, porque as pessoas vão ser muito mais bem treinadas, muito mais bem capacitadas para poder fazer parte desse processo. E você, a distância que você vai percorrer, vai andar para poder pegar esses animais para levar para essa indústria, ele passa a ser muito menor, ele é irrisório, né? Então, 45 mil hectares, a gente pode chamar quase que o quintal de uma indústria estando dentro de um município igual Paragominas. Então, eu acho que é isso aí que a gente tem que trabalhar, é levar tecnologia para essas pessoas, é levar capacitação e ter política pública voltada para isso. Né? Eu acho que nós precisamos de trabalhar isso aí, o foco é esse. Então, eu acho que, com isso, acaba o discurso de que tem que desmatar para poder aumentar a produção, tem que desmatar para poder crescer o PIB. Então, nessa condição que nós temos hoje, nessa média aí que foi mostrado para a pecuária, eu acredito que se nós desmatássemos todo o estado do Pará, nós acabaríamos ficando mais pobres do que nós somos hoje, porque você teria que ter um aumento muito maior de infraestrutura, de estradas, de energia, de coisa, e que para produzir um PIB, me desculpe a expressão, mas de merda, né? É um PIB muito, muito pequeno. Desculpa, Maria Paula. Mas nós precisamos de mudar isso aí. Então, eu acho que é esse discurso que a gente tem, que não só é discurso, mas são as ações. Então, isso aí, o que eu estou trabalhando, o que eu estou fazendo, é em cima de pesquisa, em cima de trabalho, há mais de 12 anos fazendo isso e aumentando esses números, né? Então, assim, há 3, 4 anos atrás, eu trabalhava com algo em torno de 3 cabeças. A cada ano, a gente vem aumentando. A meta para o próximo ano é 4 mil, 4 cabeças por hectare. Então, assim, isso não é eu nem sei o potencial. O potencial é bem maior do que isso, né? Mas são passos que a gente vai dando gradativamente, né? Isso aprendendo, usando a tecnologia, melhorando e trazendo mais resultados. A apresentação ficaria muito, muito longa, mas é interessante quando você parte, porque a proporção do lucro é mais ou menos a mesma proporção do faturamento. Então, aí a gente fala no faturamento algo em torno de 18 vezes mais, e o lucro também por hectare é algo da mesma proporção. Então, algo em torno de 15 a 16 vezes maior o lucro que você tem nesse modelo de produção quando você começa a aumentar muito a produtividade. Eu não vou me alongar mais, eu vou ficar aqui à disposição para poder, se tiver perguntas, para poder a gente discutir mais sobre esse assunto. Muito obrigado, foi um prazer enorme poder participar com vocês. Muito obrigado pelo convite. A gente que te agradece, Mauro, é muito bom ver isso, ver o quanto a tecnologia, e não só a tecnologia, né, mas a força da consciência de alguém que escolhe fazer diferente, de alguém que se prepara para isso, de alguém, né, que enfrenta as dificuldades, mas que consegue ter o resultado que você consegue, e não é à toa que você tem esse respeito todo nacionalmente e internacionalmente. É um prazer ter você aqui com a gente. Daqui a pouco eu vou ter pergunta para você também. Agora, eu iria chamar... Obrigada a você. Eu iria chamar a Tatinha, mas a gente não está conseguindo. Tatinha está incomunicável.
Então, a gente vai chamar a Anne. A Anne, ela é uma grande pesquisadora. Ela trabalha no IPAM, ela já rodou o mundo, ela já fez coisas incríveis. Eu sou uma seguidora da Anne. Assim, sempre que eu quero ver alguma coisa legal que está acontecendo, eu procuro o que ela está fazendo, sobre o que ela está falando. E é uma pessoa muito incrível, então ela vai conversar um pouco aqui com a gente. Ela estava como mediadora respondendo as perguntas do chat, mas como a gente não conseguiu falar com a Tatinha, ela teve a gentileza de aceitar o nosso convite, então a Anne vai estar aqui ao vivo com a gente, e eu já queria começar perguntando para você, Anne, se você pode falar um pouquinho para a gente sobre a criação da Terra do Meio, né? O nosso tema de hoje é essa mudança de clima, né, relacionada às unidades de conservação, e então eu queria já te fazer essa pergunta sobre a criação da Terra do Meio. Bem-vinda, Anne. Boa tarde, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui no Proteja Talks de novo. E de verdade, assim, é muito importante que a sociedade brasileira se dê conta do patrimônio que a gente tem, que são as nossas unidades de conservação, né? E esses dias eu fui desafiada para falar sobre o que é a natureza para mim, qual é a minha conexão com a natureza, e o que as unidades de conservação têm a ver com isso, né? E eu acho que sempre, para mim, minha conexão com a natureza, ela tem a ver com a questão de se sentir parte de um todo, né? E as unidades de conservação do Brasil, elas oferecem isso para a gente, oferecem isso para os brasileiros, né? Sentir parte de uma natureza, sentir parte de várias culturas, né, que são nossas culturas ancestrais. Então, por exemplo, eu mesmo sou paraense, vim de uma família ribeirinha, né, que como tantas outras famílias que moram, né, ao longo dos rios da Amazônia. Então, como eu fui, assim, pego um pouco de surpresa, eu achei que seria interessante dividir com vocês uma história que faz parte da minha vida, né, no IPAM, e a minha vida no ambientalismo enfim, né, no meu trabalho, que foi a criação de participar da criação de um mosaico de unidades de conservação no coração do Pará, né? Achei que seria interessante discutir ou apontar isso com vocês e falar um pouco do que eu vivi ali, né? Então, isso foi no início da década passada, ou seja, no início de 2001, estávamos fazendo um levantamento na região da Terra do Meio, do Pará. Eu não sei se vocês sabem aonde fica, eu tenho até um slide aqui que eu poderia mostrar. Mostra sim, que a gente quer ver. Foi bem interessante. Foi um trabalho feito em parceria com o Instituto Socioambiental, na época. Então, não sei se vocês estão vendo. Estamos, sim. Então, na época, a gente tinha o objetivo de entender, né, o que tinha naquela região da Terra do Meio e realmente capturar um pouco dos anseios da sociedade, daquelas comunidades que viviam ali, se tinham comunidades, se não tinham, qual era a relação. Então, a gente fez uma viagem, mostrando aqui um pouco, né, os caminhos dessa viagem, de alguns dias, né, algumas semanas, nessa região inteira, com um barco que as pessoas usavam para levar gado na época. Então, aí está o barco, e nós passamos dias e dias subindo o rio e conversando com todas as famílias que a gente encontrou no caminho, porque a ideia era justamente identificar aonde tinha população tradicional,
né, onde tinha pequenas fazendas, onde tinha, enfim, né, para tentar mapear ali a região e dizer, olha, isso aqui vai ficar melhor como reserva extrativista, como reserva de desenvolvimento sustentável, como parque, como estação ecológica, enfim, né, a gente tinha que... Esse era o nosso, vamos dizer, o nosso trabalho, né, o nosso job, nós fomos contratados para isso. E foi uma experiência muito, como eu posso dizer, muito linda, na realidade, porque ali eu entrei em contato com brasileiros que não tinham carteira de identidade, que nunca tinham ido para a cidade, que foram pessoas que foram para essa região como soldados da borracha, né, na segunda leva de pessoas que foram para a Amazônia para explorar a borracha, pessoas também que viveram um tempo da venda de peles, né, e que estavam ali desamparados, de uma certa maneira, né, de uma certa maneira não, estavam desamparados de verdade. E as histórias, né, de vida dessas pessoas foram bem impressionantes, assim. O quanto que a diversidade de atividades que essas pessoas faziam ajudavam essas famílias a, né, permanecerem ali no seu dia a dia e usando a floresta, usando os recursos dos rios, da melhor forma e de uma forma muito harmônica, né? Então, foi tudo bem incrível, além do lugar ser lindo, né? E quando essas áreas viraram unidades de conservação, né, um tempo depois, a gente fez o estudo, propôs o estudo para o Ministério do Meio Ambiente, e aí teve uma concertação, enfim, e algumas dessas áreas viraram RESEX, outras viraram estação ecológica, FLONA, enfim, né, era uma área muito grande, e isso possibilitou que algumas dessas áreas, né, essas populações, né, pudessem realmente começar a ter um outro olhar. Então, aí, na realidade, teria que ter alguém do ISA aqui, né, para falar, porque o ISA desenvolve um trabalho belíssimo na Terra do Meio, junto com o Imaflora, né, com o programa Origens Brasil, trabalhando, fazendo a conexão entre compradores de produtos não florestais, não madeireiros. Então, hoje, essa população ela tem uma outra inserção no mercado, né? E eu acho que o que eu queria falar e que eu tenho percebido também, ano passado, a gente fez ano retrasado, na realidade, nós fizemos um outro trabalho para o Ministério do Meio Ambiente sobre as unidades de conservação e de uso sustentável, seus principais desafios, e nós visitamos algumas dessas áreas, né, e ficou muito clara, assim, o quanto que a população, a sociedade brasileira desconhece essa parcela da população amazônica, né, que vive ao longo dos rios e que interage com a floresta e com os rios, né, mas que fica a par da sociedade de uma certa maneira e está sofrendo muitas pressões, né? Então, toda vez que alguém vem e fala dos indígenas e como os indígenas, né, estão sofrendo muita pressão hoje em dia, né, pressão por garimpos ilegais em suas terras, pressão por exploração madeireira ilegal em suas terras, né, invasão de terras, eu sempre penso, imagine o que está acontecendo com os extrativistas, os ribeirinhos, né, que são pouco visibilizados pela sociedade brasileira, né? Então, eu acho assim que essas pessoas são verdadeiros zeladores de um patrimônio, né? Hoje, quando a gente pensa na Amazônia e a gente divide por categoria fundiária, vamos dizer assim, metade da Amazônia,
do bioma Amazônia, né, está em categorias está em áreas protegidas, seja em terras indígenas ou unidades de conservação. Então, uma parte dessas áreas são ocupadas por famílias, comunidades tradicionais, comunidades indígenas, né, que acabam usando o recurso, né, de forma harmônica e acabam sendo zeladores de um patrimônio, que é um patrimônio brasileiro. E por que eu falo isso, né? Como o Paulo bem colocou, né, a floresta amazônica, ela, de fato, ela não é o pulmão do mundo, ela é o coração do mundo, né? Imagina as árvores, né? As árvores jogando vapor d'água para a atmosfera, né? Pulsando, é como se fosse um coração de verdade, né? Essa liberação de vapor d'água para a atmosfera, que é feita em quantidades gigantescas pelas árvores, né, da floresta amazônica, que são como bombas hidráulicas, né, geram os rios voadores, que vão levar vapor d'água para o sul e sudeste do Brasil, né, acabam por equilibrar o clima do globo, além da gente estocar o carbono, ou seja, a gente está evitando que o carbono que está, vamos dizer, preso ali, né, nos galhos, nos troncos, né, das árvores da Amazônia, estejam no ar, aumentando o cobertor, que é o cobertor que faz com que a gente tenha, né, o cobertor de gases do efeito estufa, que faz com que a gente tenha o aquecimento global, esteja vivendo todos esses processos derivados das mudanças climáticas. Então, a Amazônia ela é vital para o planeta. Ela é vital para os brasileiros, porque, como o Paulo também falou, né, a floresta, ela gera chuva, né, ela faz com que e a agricultura brasileira precisa de chuva, as cidades da Amazônia, né, precisam de chuva, então precisam que a água continue abundante na região. Então, assim, para terminar, eu queria só deixar essa reflexão mesmo, assim, que começou quando eu fiz esse trabalho, né, há mais de quase 20 anos atrás, e que fui colocada, enfim, para realmente pensar nas populações tradicionais da Amazônia, que sim precisam de uma alternativa econômica, mas que a alternativa econômica ela não pode ser uma alternativa mono, né? Ela tem que ser uma alternativa que preze a diversidade, né? Que valorize os recursos florestais ou aquáticos, né? Mas que não seja mono, né? E aí eu não tenho, assim, não é falando contra a pecuária, que como o Mauro falou, né? A pecuária ela faz parte, né? Ela é um elemento importante das atividades da Amazônia, mas não pode ser só pecuária, né? A Amazônia ela é muito diversa e essa diversidade ela tem que ser ressaltada, né? Só para você ter uma ideia, a gente explora o que hoje, assim, de produtos florestais não madeireiros. A gente tem um mercado gigante do açaí, um mercado muito grande da castanha, um mercado que está crescendo dos óleos, né, vegetais. Isso são poucas espécies. E a Amazônia é o lugar que mais tem espécies no mundo. Então, imagino que a gente está perdendo ao não investir em ciência e tecnologia para entender essa riqueza e essa diversidade. Então, eu queria parar por aí e agradecer de novo, né, essa oportunidade da gente estar contando essa história, uma história muito querida para mim, e ficar disponível para as perguntas, curiosidades, etc. Obrigada. Muito obrigada, a gente que te agradece, te pegamos de surpresa e você chegando com uma história linda, foi muito bom ouvir isso. Agora, o que a gente faz? A gente que está aqui tão longe,
Tem como ajudar? Tem como fazer alguma coisa? O que você diria para as pessoas que têm vontade? Porque tem muita gente que vê e que se interessa, mas, sabe, o que a gente pode fazer para ajudar? Eu acho que tem várias coisas que a gente pode fazer para ajudar, né? Por exemplo, se a gente... Primeiro é conhecer, né? A gente precisa conhecer nosso país. Então, muitas dessas unidades de conservação, elas podem ter visitação, pode ter vamos dizer, um turismo, né? O turismo de comunidades, o turismo ele pode ser alavancado nessas áreas. Então, a primeira coisa é conhecer que a gente tem esse patrimônio. Eu acho que uma vez que a gente conhece, a gente começa a defender ele, né? Então, eu acho que é fundamental. A outra coisa é que, eu não sei se o Mauro vai concordar comigo, mas eu acho que tem um grupo de produtores na Amazônia que são muito engajados em fazer o melhor possível, né? Ter uma produção sustentável, com boas práticas, etc. Então, a gente precisa apoiar esses produtores. E apoiar significa, assim, tipo, ir no mercado e dizer assim, eu quero uma carne específica, assim, eu quero uma carne que seja produzida de uma forma legal, né? Uma forma que não... então, acho que a sociedade, o papel da sociedade é esse papel de pressão, né? Primeiro, então, é conhecer as nossas riquezas, os nossos patrimônios, né? Não só do ponto de vista ambiental, mas cultural, né? Que temos na Amazônia, em outras partes, em outros biomas do país, mas também começar a prestar mais atenção para os alimentos que a gente come, de onde eles estão vindo, se eles têm uma responsabilidade socioambiental atrelada. Consumo consciente, né, Anne? Muito importante mesmo. Obrigada. E isso me fez trazer aqui uma pergunta que a Francineide Fernandes da Silva fez para o Mauro. Você estava falando isso, né? Primeiro, do público ter essa ferramenta na mão, que é fazer pressão através do consumo, que é, né, uma ótima forma. E aí, a Francineide fez aqui uma pergunta interessante para o Mauro, que é o seguinte: Mauro, quais os desafios e o que você acha que é um entrave que você vê para ampliar esse modelo para a Amazônia? Né? Como é que a gente faz para ter a adesão de outros produtores? Mauro, você pode responder, por favor? Olha, a minha opinião, essa questão do mercado, eu acho que o mercado é soberano. Eu acho que isso é uma pressão e isso já está acontecendo. E a gente tem, por exemplo, um consumidor final. Nós estamos num país que passa por dificuldades, onde o poder econômico, né, o dinheiro das pessoas é curto. Então, a gente deixar esse indivíduo lá ser o fiscal de falar uma carne com desmatamento é barata e a carne sem desmatamento ela é cara, eu acho que é até injusto a gente colocar essa pessoa que está tendo dificuldade para levar a comida para casa, ele fazer esse papel de fiscal. Mas o que a gente tem visto são as grandes indústrias, elas já estão selecionando bastante, já tem uma pressão. As grandes redes de varejo, elas têm feito pressão nesse ponto. E agora, de um certo tempo para cá, principalmente esse ano, a gente está vendo muito, é o seguinte, os investidores. Então, os maiores investidores, os maiores fundos que têm dinheiro, têm ações ou têm dinheiro envolvidos nessas companhias, ou nos frigoríficos, ou nos varejos, e são essas pessoas que não estão querendo que o dinheiro deles seja colocado nisso aí. Então, se nós temos um fundo, e esse fundo está investindo num varejo no Brasil, aí ele quer que o varejo tenha realmente
toda a carne que compra, da onde vem, da onde... Então, esse pessoal tem um poder muito maior, tá? O controle deles, porque é no dinheiro, é na veia. Eu acho que isso é muito mais eficiente e até muito mais certo do que você pegar um pobre de um consumidor para ele fazer aquele julgamento lá na prateleira, né, na gôndola lá. Então, mas eu acho que isso está acontecendo. Essas coisas elas têm vindo forte, e a gente tem visto o recado de indústrias que já tem um tempo para poder rastrear da onde vem o rebanho, já tem movimentos já fazendo isso. Então, isso vem acontecendo. Agora, realmente, o desafio é esse de a gente melhorar o processo produtivo. E eu acho que o que a gente tem que fazer é cuidar desse pequeno produtor. E eu acho assim, a pecuária não é só ela, a atividade da Amazônia, de jeito nenhum. Nós vamos ter bioeconomia, nós vamos ter todas as outras fontes de renda, né? Eu acho que é bem-vindo, mas a pecuária ela está inserida em todos os municípios. Então, nós temos terra, tá? E essas terras já estão abertas, já estão desmatadas. Nós não estamos falando nisso, nós não estamos falando em áreas de floresta. Então, nós temos a terra, nós temos as pessoas, nós temos a indústria, nós temos o mercado. Então, nós temos tudo. Nós precisamos sincronizar isso. E o que é fazer? É levar o conhecimento, levar a capacitação a esses pequenos produtores para eles melhorarem o modelo produtivo. O médio e o grande é adequação, eles vão se adequar. O mercado força. Então, nós precisamos de preocupar, né, e fazer trabalhos e melhorar pequenos produtores. Então, eu já tenho, por exemplo, trabalho com um produtor que tem 5 hectares. Então, eu tenho um produtor de 5 hectares que, para o ano que vem, está projetado, ele vai ter 50 cabeças dentro da propriedade e vai vender 40 cabeças desse rebanho dele. Então, ele vai mudar completamente a vida dele, né? A qualidade de vida. E o que eu estou levando? Eu estou levando o acesso à tecnologia. Eu estou capacitando, treinando, levando tecnologias para ele e condições dele acessar essa tecnologia. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, tem que difundir, crescer isso, para que a gente melhore. Nós vamos respeitar o meio ambiente, trabalhar respeitando isso, nós vamos levar a qualidade de vida para essas pessoas, nós vamos elevar o PIB do Estado. Então, aí você elevando esse PIB, você consegue fazer com que o Estado também consiga investir em comunidades, investir em novos projetos, investir em novas coisas. E um negócio muito interessante que eu acho, por exemplo, vocês falaram, a Anne falou do açaí, da castanha. Nós temos um trabalho de recuperação de APPs e enriquecimento de reserva legal, trabalhando com essências madeireiras, essências frutíferas e medicinais, que é muito bom. Você consegue produzir, você consegue ter faturamento numa área que é para preservar. Então, e assim, a Amazônia, e eu falo muito aqui do Pará, a aptidão para fruta, para madeira, para essências medicinais, ela é fantástica. Ela tem uma aptidão para isso. Agora, o que nós precisamos de saber é que o que veio para cá? Aqui é uma região extremamente rica em recursos naturais. Então, o que veio para cá foram só atividades com viés extrativista, muito fortes. Então, o que nós precisamos hoje é mudar esses processos. Então, se você tem uma atividade madeireira, você pode continuar, desde que você produza a sua matéria-prima. Você não fica só dependendo da extração, né? Então, você tem que começar a produzir sua matéria-prima.
Então, nós temos condições de produzir frutas e coisas dentro das florestas, melhorando as condições das nossas florestas e produzir frutos. Ter empresas, né, para poder produzir açaí, que tem um mercado enorme. O que nós estávamos era acostumado que a natureza dava tudo para nós. Então, hoje, nós precisamos de conciliar isso, de levar esse conhecimento e levar essa condição para essas pessoas. Então, eu acho que esse trabalho, nós temos uma condição aqui, não só de pecuária, mas nós temos várias, essa diversificação, ela precisa ser feita, ela precisa ser feita a diversificação com produção e conservação. Então, nós temos aptidão para isso, nós temos área, nós temos tudo. Então, nós precisamos trabalhar e fazer isso. E eu, sinceramente, eu sou muito otimista nesse sentido, porque está nas nossas mãos. Isso eu acho que somos nós que devemos fazer. É lógico que todo ser humano, quando você tira ele da zona de conforto, a primeira coisa é reclamar, é achar ruim. Isso é a mesma coisa quando você está acordando de manhã cedo. Enquanto você não dá um pulo e realmente fala, não, eu vou fazer, aquela preguiça, aquele sentimento de preguiça, de querer ficar mais na cama, é isso que nós estamos tendo agora. Mas eu acho que tem que ter a pressão ela faz parte para poder a gente melhorar, a gente evoluir. Eu acho que é isso aí que nós temos caminho, nós temos saída. Então esse é que é o mais importante. Obrigada, Mauro. E olha, saiba que a sua história também é esse saculejo aí nos outros produtores, né? Você é uma inspiração. Então, antes de eu passar para as considerações finais, eu ainda tenho mais uma pergunta para o Paulo e uma pergunta para a Anne, e aí depois a gente vai fazer a rodada final das considerações. Paulo, a sua pergunta vem da Maria Glaucia Mitrô, e ela faz a seguinte pergunta: esse tipo de turismo de aventura pode representar uma boa fonte de renda para as unidades de conservação? Por que essa atividade não tem sido desenvolvida? Eu acho que todo mundo ficou morrendo de vontade de sair de bike por uma aventura como essa. O que você acha, Paulo? Então, Paulo, eu acho que esse é um caminho econômico que outros países já experimentaram e que alguns lugares no Brasil já estão experimentando. Um deles é no bioma cerrado. Depois do Transamazônica, por exemplo, nós fizemos o Transcerrado. Foram 500 quilômetros pedalando exatamente nessa pegada do turismo de aventura. Para você ter uma ideia, os percursos de longo quilometragem nos Estados Unidos, né, as trilhas de longo curso, como eles falam, elas movimentam bilhões atravessando unidades de conservação, porque tem toda uma política, uma estrutura para apoiar isso. Então, se nós tivermos, é claro que vai precisar ter manejo dentro dessas áreas, para você não ter todos os lugares de cada uma dessas unidades de conservação servindo a um turismo de aventura, mas é possível você gerar, sim, uma economia rural baseada no uso sustentável, principalmente não só em turismo de aventura, mas no caminhante, nos observadores de pássaros. Existe uma comunidade enorme no mundo disposta a investir dinheiro nessas observações, o que daria no campo, para o produtor rural, por exemplo, alternativas se ele tem uma área de floresta para fazer isso. Então, só não se faz porque não tem uma política estruturada para isso, assim como não tem uma política para uma série de outras coisas que resultariam, inclusive, em redução de desmatamento, como é a intensificação da pecuária, uma política mais de apoio para liberar áreas já abertas, por exemplo, para a agricultura. Mas é possível, os Estados Unidos, na Califórnia, é um dos grandes exemplos disso. É possível e precisamos fazer isso logo, porque na França a galera vai e faz, vendo ali aquelas plantações, né, bonitas, em Provence, na Califórnia a galera faz nos parques.
caraca, a gente tem a floresta amazônica, não tem nada mais top que isso no planeta. Como é que, né? Como é que a gente faz para realmente virar? Porque você tem toda a razão, isso é um mercado que movimenta bilhões e é muito lindo. E eu acho que é assim também que as pessoas vão. A Anne falou uma coisa, né? Primeiro conhecer para querer proteger. Então, isso trazer de uma forma bem feita esse tipo de turismo de gente que está preparado para apreciar. Nossa, gente que quer observar passarinho, esse tipo de gente é bem-vindo ali. É claro que, né, abrir para o turismo geral não seria uma opção, mas fazer bem feito, eu acho que pode ser realmente maravilhoso e a gente pode chegar num patamar aí mundial inalcançável para o resto, porque não tem para ninguém. A coisa mais linda do mundo está aqui com a gente. Obrigada, Paulo. Daqui a pouco eu vou pedir suas considerações finais. E agora eu tenho a última pergunta para a Anne, que bom, Anne Alencar é uma especialista do IPAM, Instituto de Pesquisas da Amazônia, e hoje o nosso tema é mudanças climáticas. Então, a última pergunta é, Anne, o que você acha que as mudanças climáticas vão ter de impacto real na vida dessas pessoas maravilhosas que você, que o Paulo cruzaram, que o Mauro também cruza aí nessas andanças de vocês, na população que vive dentro, no que tem de seres humanos ali vivendo dentro da Amazônia. Como é que você vê esse impacto das mudanças climáticas ali? Então, Maria Paula, assim, infelizmente, a gente estava falando do papel das unidades de conservação, das terras indígenas, né, para, por exemplo, conservar a floresta e prover serviços ecossistêmicos importantes, né, não só para, enfim, para eles mesmos, mas como para agricultura, para as cidades, né, mas, infelizmente, essas pessoas que estão ali como guardiões, como zeladores, são aqueles também que estão sofrendo mais os impactos das mudanças climáticas, né? Como que as mudanças climáticas têm afetado principalmente a vida dessas pessoas, né? Principalmente porque, devido às mudanças climáticas, temos passado por eventos eventos climáticos extremos, né? Sejam eles de seca, né? Ou sejam eles de chuva exacerbada, enfim, né? Quando a gente fala de população tradicional da Amazônia, quando a gente fala de população indígena da Amazônia, a gente está falando também de uma forma de se relacionar com a natureza, né? Que vem de muitos anos, de observação de muitos anos. Então, eles sabem quando plantar, eles sabem quando até queimar, né? Precisa queimar uma área, eles sabem quando fazer isso. Enfim, esses indicadores que eles usam para, quando é que eu vou queimar, quando é que eu vou plantar, quando é que eu vou comer quando é que aquela fonte de proteína vai estar disponível, né? Em que época do ano? Então, isso vem passando de geração para geração. As mudanças climáticas, né, as mudanças que a gente tem passado nos últimos 20, 30 anos, elas têm impactado esse sistema. E os bioindicadores que eles usavam não são mais os mesmos, assim, mudaram. Eu vou te dar um exemplo. A gente estava... uns 2 anos atrás, a gente foi fazer um treinamento na terra indígena Capoto, no Xingu, e nós estávamos falando sobre fogo, enfim, etc., e como eles sabiam, né, quando colocar fogo na roça, uma roça pequena, né, e eles, a gente sabe quando o ipê flore, se o ipê está florindo, quer dizer que a gente pode queimar que 2, 3 dias depois vai ter chuva, né? Ou então, numa outra área, não, a gente sabe porque quando aparece uma nuvem grossa, muito escura, em cima daquela serra lá atrás, é porque daqui a uma semana vai chover, então a gente pode queimar nesse dia. E para eles não é uma coisa assim que a queimada ela não pode sair da área que está prevista para queimar, porque eles não querem queimar o supermercado deles, que é a floresta.
Então, isso precisa ser bem alinhado, né? Então, esses bioindicadores estão mudando, essas comunidades, elas estão sofrendo por causa disso, né? E infelizmente, são eles que estão, né? O processo de adaptação, ele não vai ser fácil, né? Então, infelizmente, aqueles que mais conservam e que estão contribuindo para uma mitigação, né, na emissão de gases de efeito estufa, conservando a floresta, são aqueles que estão sofrendo o maior impacto, né, das mudanças, dos eventos extremos gerados pelas mudanças climáticas. Desculpa, eu estava muda. Obrigada, gente. Anne Alencar generosamente topou entrar aqui de última hora, foi maravilhosa. Eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais breves, vou fazer uma rodadinha. Foi tão incrível o nosso tema de hoje que a gente acabou se estendendo um pouco mais. Então vamos fazer essa última rodada rapidinho para eu poder finalizar o nosso lindo evento. Obrigada mesmo, Anne. Nada. Então, eu queria agradecer novamente, né, essa oportunidade. É sempre muito bom falar sobre esse tema, um tema muito importante para o Brasil. Novamente, reforçar a necessidade de cada brasileiro conhecer esse patrimônio, que são as nossas unidades de conservação, os nossos parques, as nossas reservas ecológicas, né, as nossas reservas extrativistas e as populações que moram nessas áreas, né, com seus costumes, as suas comidas, enfim, né, o seu artesanato. Então, é muito importante a gente conhecer, porque quando a gente conhece, a gente protege, a gente dá valor, né, e isso é muito importante e valioso, não só para a Amazônia, mas para o resto do Brasil. Maravilhoso. Conhecer, apreciar, maravilhoso. Obrigada, querida. Outra coisa, você estava falando aí dos eventos extremos, a Tatinha conseguiu finalmente entrar em comunicação e disse que não pôde fazer a participação dela, justamente porque está chovendo muito demais e aí caiu a internet. Enfim, ela pede desculpas, ficou sentida de não poder ter participado, mas obrigada a você, Anne, por ter colaborado aqui com a gente nesse nosso Proteja Talks de hoje. Eu vou pedir para o Mauro agora fazer as considerações finais dele. E, Mauro? Bom, na verdade, é com muita tristeza que eu vou falar, porque estamos chegando no fim, né? E agradecer o convite, poder estar aqui com vocês, levando um pouco de informação do trabalho que faço aqui. E ver também, né, tanto o posicionamento da Anne, o conhecimento do Paulo, que é fantástico. E eu sou muito otimista. Eu acho que nós temos um caminho. Eu acho que a gente tem que trabalhar para isso, pelos nossos ideais. Eu acho que temos condições, sim, de produzir, preservar, conservar. Eu acho que esse que é o caminho. Esse é o nosso diferencial. Eu acho que nós temos condições de colocar, por exemplo, o meu sonho é vender boi, né, vender carne com biodiversidade. Então, eu tenho um trabalho na minha fazenda de biodiversidade, de ver qual é o impacto da minha atividade na biodiversidade. Então, eu acho que nós estamos perdendo muito tempo discutindo coisas que já querendo duvidar de ciência, querendo duvidar de fatos. Então, eu acho que, em vez de a gente estar queimando energia com isso, nós deveríamos estar focados em melhoramento de processo, né? O que eu chamo é melhorar e produzir mais, conservar, preservar. Então, eu acho que nós temos esse espaço, nós temos isso aí que é fantástico. Nenhum país do mundo, ou também nenhum estado da federação tem a condição que o Pará tem para poder fazer isso, para produzir e conservar.
Então, eu sou muito otimista nesse ponto, desde que nós realmente conscientizemos de que nós precisamos daquilo que a gente deve fazer. Então, eu acho que nós precisamos de respeitar mais a ciência, respeitar mais a pesquisa, trabalhar mais ao contrário de querer ficar duvidando dessas coisas ou criticando. Mas eu estou à disposição e deixo aqui um convite para todos vocês para poder nos visitar, me visitar aqui, será um prazer enorme a gente ter um pouco mais dessa conversa presencial. O virtual hoje, tudo bem, é o que a gente tem para poder fazer, mas eu ainda sou daquele mais caloroso, do olho a olho, né, de olho no olho, e eu queria fazer um convite para vocês para poder me visitar. Muito obrigado. A gente que agradece, Mauro, falou muito bem. Chegou a hora de parar de perder tempo e energia com piração de não acreditar na ciência ou com equívocos, e vamos focar no que precisa ser feito, porque é urgente, é urgente. Muito obrigada, sua fala foi muito boa e a gente agradece muito a sua participação. Paulo, agora eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais e a gente já vai fechar nosso evento de hoje. Bom, Maria Paula, obrigado a todos pela atenção. O que eu queria dizer é o seguinte: a gente vive num mundo conectado, né? E nesse mundo conectado, ele se expressa também na natureza. Há uma série de conexões. Hoje a gente vive uma desconexão muito grande entre o mundo urbano e o mundo rural, como a gente estava comentando no início desse evento. Isso precisa a gente precisa construir pontes, né? O fogo na Amazônia mostra muito bem o que acontece na região, na área rural, no desmatamento e no fogo, afeta a qualidade de ar e a água que chega nas cidades. Portanto, tudo é conectado. Se nós não conseguirmos entender essas conexões e considerar essas conexões em políticas públicas, em ações do governo, em ações da sociedade, eu acho que a gente vai ter problemas muito sérios de pedaços da engrenagem começarem a falhar. O que a gente não pode, e as unidades de conservação, Maria Paula, sustentam, a gente não pode perder a habitabilidade do planeta. Lembra a história do prédio com habite-se? Nós não podemos perder o habite-se do prédio, que se chama terra. E a parte de florestas ou de biomas como o Cerrado, que vem extremamente ameaçado, mais do que a Amazônia, se nós não conseguirmos manter essa engrenagem funcionando, e esses biomas são partes, nós vamos perder o habite-se, e aí vai vir um bom bombeiro apagar o fogo toda hora no prédio, porque a gente não tem como mantê-lo em pé. É isso aí, obrigado a todos e a você, Maria Paula, pela moderação. Eu que agradeço a todos. Gente, que pena que a minha participação já está terminando hoje, mas amanhã e domingo ainda vai ter muita coisa boa. Eu quero convidar vocês que estão assistindo a gente, porque amanhã, sábado, dia 17 de outubro, às 15 horas, vai ter sala de cinema Noronha Submerso, e vai ser seguido por debate. E o debate vai ser sobre voluntariado. E vai ter debate sobre o filme de Noronha, Noronha Submerso, com debate, desculpe. Aí no domingo, que vai ter o webinar sobre natureza, infância, saúde e arte, às 15 horas, e aí vai falar sobre voluntariado, uma estratégia de conservação da natureza e aproximação com a sociedade. Os dois começam às 15 horas, tanto amanhã quanto depois de amanhã, no domingo, e no domingo aí vai finalizar o nosso Proteja Talks com o projeto Pé no Parque, que vai começar às 16h30. Lembrando que se você quiser assistir de novo os talks maravilhosos que tiveram aqui, você sempre pode entrar no site www.protejatalks.org. Gente, foi um prazer, foi uma honra estar aqui com vocês. Que maravilhoso ter a chance de trazer esse tipo de informação relevante para todo mundo.
E tem uma coisa boa, né? Infelizmente, esse ano a gente não fez presencial, mas a coisa boa é que vai ficar tudo gravado. Manda para o seu amigo, manda para o seu vizinho, manda para o seu inimigo, manda para aquele que está mandando mal, manda para aquele que está mandando bem, manda geral, porque essa é a mensagem que precisa ser dita agora. Muito obrigada a todos e até a próxima. Parabéns, pessoal.